E vai trazer agora o boa noite do Edu Panzi. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Romano? Boa noite. Boa noite. E aí, como é que foi? Virado? Tranquilo? Bom, tranquilo, maravilha. Então tá bom demais. Espero que tenha sido maravilhosa. Como também desse rapaz que vai chegar com informações interessantes do Atlético a partir de agora. Lucas Sanches, boa noite. Boa noite, Romano. Tudo bem? Abraço pra você, Edu, amigos da turma do Bate-Bola. Ótimo 2026 pra todo mundo. E o ano não poderia começar diferente. Mensagem publicada pelo Atlético nas primeiras horas de 2026 pelas redes sociais. A turma que tá no YouTube vai poder conferir, colocando aí na tela uma publicação do Galo. Vamos abrir aspas para as mensagens do Atlético. O caminho para 2026 pede aquilo que sempre nos fortaleceu: união. Com respeito e trabalho, seguimos confiantes para a temporada que se inicia. Vamos juntos com o Galo no coração. Feliz Ano Novo, massa. Fecha aspas, a publicação do Atlético, a primeira de 2026. E como você trouxe em manchete, Romano, Ano Novo, vida nova. Já tem despedida nesta nova temporada do lado atleticano. 3 jogadores que estão de saída após o término do contrato. A gente começa com Renzo Saravia. Foi outro que também se manifestou nas redes sociais, a turma do YouTube tá acompanhando. Obrigalo massa. Fez aquela brincadeira com as palavras Ariel Saravia e colocou os títulos conquistados. Campeonato Mineiro de 2023, 2024 e 2025, as conquistas do argentino com a camisa do Atlético. Foram 131 partidas, 3 gols e 2 assistências, além deste tricampeonato mineiro. Saravia não foi o único que deixou o Atlético, o contrato dele terminou ontem, hoje já é o famoso agente livre. Situação também do Caio Paulista, o lateral esquerdo, estava emprestado pelo Palmeiras, terminou o vínculo, não é mais jogador do Atlético, ele inclusive deve ser cedido agora pelo Palmeiras ao Grêmio para a temporada de 2026. Com a camisa do Atlético, 36 jogos e 1 assistência do Caio Paulista. Por fim, despedida essa, pelo menos por enquanto, do zagueiro Vitor Hugo. Estava emprestado pelo Bahia ao Atlético, virou o ano, terminou este vínculo depois de 34 jogos e 4 gols marcados. O Vitor Hugo momentaneamente deixa de ser jogador do Atlético. Eu falo dessa forma porque existe, Romano, a possibilidade de rescisão do contrato do Vitor Hugo com o Bahia, o que abriria caminho para ele assinar em definitivo com o Atlético, uma especulação que pode ter um desdobramento nos próximos dias, já que a reapresentação será amanhã. São 6 saídas, Romano, confirmadas no elenco do Atlético, comparando os elencos de 25 para 26. O goleiro Gabriel Átila foi para o Vila Nova. O Bruno Fux, zagueiro, estava emprestado ao Palmeiras, agora foi de forma definitiva. Fausto Vera, meio-campista, foi emprestado com opção de compra para o River Plate. E o Caio Paulista, o Saravia, como também falamos, e o João Marcelo, atacante, emprestado para o futebol dos Emirados Árabes, também com opções de compra. 2026 começando com saídas da cidade do Galo, Romano. Pois é, e essas 3 cujos contratos terminaram ontem, dia 31, a gente tem uma situação interessante, né, Edu? O futebol, ele é muito legal por conta disso. O Saravia começou o ano bem, tanto que você vai se lembrar, no clássico fez aquele gol e tudo mais. E o Vitor Hugo não. Já começou o ano passado. O ano passado. Esse ano, né? O Natanael começou bem. O Natanael começou bem. O gol do clássico verdade. Foi no clássico com o Milito. Exato, Milito, confundi com o Milito. Mas é o seguinte, ele começou bem, até revezando ali, entrando no time. E o Vitor Hugo, no Atlético, começou com muitas incertezas, o pessoal meio torcendo o nariz, e terminou o ano bem, né? O pessoal torcendo o nariz tem nome, né? Cuca. O Vitor Hugo vem e o Cuca simplesmente não utiliza o jogador, e talvez tenha sido até um pedido do próprio técnico Cuca, né? Não usou o Vitor Hugo. Outros nomes também tiveram pouca oportunidade com o Cuca. O Natanael começa bem o ano, o Saravia depois acaba ganhando a posição nessa reta final, principalmente sob o comando do Sampaoli. Jogou melhor, era um cara que fazia aquela saída com 3 jogadores, né, ao lado de mais 2 zagueiros. Em alguns momentos o Sampaoli utilizava o Saravia e não 3 zagueiros de origem, mas sendo muito sincero, falta ninguém vai fazer, né? Desses nomes que estão de saída aí, que o Atlético não está renovando o contrato ou que apenas antecipou a saída, falta não vão fazer. O que está fazendo falta mesmo são os anúncios de novas chegadas.
além do Renan Lodge, e eu falo que está fazendo falta porque muita gente pode se perguntar, mas a equipe nem se representou, é amanhã a representação, ainda tem campeonato estadual, sim, mas o Campeonato Brasileiro está batendo a porta dia 28 de janeiro, eu sei que até lá o Atlético tem um prazo, pode anunciar mais reforços, eu até acredito que isso vai acontecer, é que a corda vai apertando, o Sampaoli a partir de amanhã, ele começa uma contagem regressiva de tempo para a pré-temporada até a estreia do Campeonato Brasileiro. Quando terminar o dia 2 de janeiro, amanhã, é um dia a menos que o Sampaoli terá com um elenco mais robusto, mais qualificado de treino, de trabalho, em preparação, eu vou sempre bater nessa tecla, para o Campeonato Brasileiro de Futebol que começa 28 de janeiro. Eu estou deixando de lado, inclusive, os clássicos. De jogo contra a América, jogo contra o Cruzeiro, eu acho que isso tem que fazer parte da pré-temporada. São jogos mais importantes. Eu sei que o clássico contra o Cruzeiro é um campeonato à parte. Na hora que a bola começa a rolar num jogo desse, todo mundo esquece que é campeonato estadual, que é amistoso. Aliás, a gente viu o amistoso ano passado nos Estados Unidos como foi pegado, né? Aliás, o jogo foi ruim pra caramba. Foi muito mais brigado do que jogado. A gente sabe como funciona, mas os clubes eles precisam ser cada vez mais inteligentes. Entenderem que tudo que vai acontecer antes do dia 28 de janeiro é preparação para a temporada. O pesado mesmo. O que vale mesmo é o 28 de janeiro. Por que eu estou falando isso? Eu estou diminuindo o campeonato estadual? Eu não preciso sentar aqui e diminuir o campeonato estadual. E isso já tem acontecido pela falta de qualidade. O campeonato estadual daqui de Minas Gerais, ele não tem premiação. O campeão, ele não vai ficar mais rico por conta de um título. O fato de você ganhar o campeonato estadual, se você for mal nas outras competições, não fez a menor diferença ao final da temporada. O Atlético é o melhor exemplo disso. Foi hexacampeão mineiro, algo que não acontecia desde a década de 80, histórico. E no final do ano, só marretada. Porque brigou de novo para não cair no Campeonato Brasileiro, perdeu uma final de Sul-Americana para uma equipe inferior, foi eliminado da Copa do Brasil pelo seu principal rival. O torcedor, ele nem se lembra que teve o Campeonato Mineiro. E do outro lado, do Cruzeiro, o torcedor, depois da campanha que fez no Campeonato Brasileiro, com os jogadores se destacando, artilheiro da competição, Cruzeiro brigando pelo título até ali a antepenúltima rodada, o torcedor nem lembrou que ele foi eliminado na semifinal pelo América. Porque o que conta mesmo ao final de toda a temporada são os campeonatos mais importantes. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, a própria Copa Sul-Americana. Então, o Atlético ele precisa utilizar esse período até o dia 28 para preparar o time, dar ao Sampaoli a pré-temporada, que é fundamental e necessária, mas o mundo ideal seria que o Sampaoli nessa primeira semana já tivesse os seus principais reforços. E, pelo visto, não vai ter todos. Mas você me deixou aqui meio assustado. Você falou dos 3 que vão sair, nenhum vai fazer falta, nem o Vitor Hugo? Eu não sei nem se o Vitor Hugo vai sair ainda. Já está confirmado que ele não... Não, porque o contrato de empréstimo acabou. Então não dá nem pra gente saber. Talvez o Atlético esteja trabalhando ali algo para esperar um pouco, dar um tempo, deixar esfriar, demonstrar pro Bahia, pro mercado, que não vai me fazer falta não. Pode desvalorizar ele para uma exato, negociação. Isso aí que vocês estão querendo aí, eu não vou pagar, então fica encostado aí. Acho que até é uma maneira inteligente, porque no caso do Vitor Hugo, por exemplo... O Vitor Hugo não é um desses exemplos que precisa chegar aqui para se encaixar numa ideia de jogo, para conhecer o grupo, para se adaptar ao ambiente. Ele já esteve aqui durante toda a temporada. Então eu até acredito que no caso do Vitor Hugo seja até uma estratégia do Atlético pensando em diminuir valores ou não ter valores robustos para contar com o atleta, que eu até acho que tem que acontecer. Não dá para gastar dinheiro com o Vitor Hugo, um jogador de 34 anos, ainda que ele tenha sido importante na reta final sob comando do Jorge Sampaoli. Eu estou muito preocupado, Romano. Muito preocupado mesmo com a situação do Atlético. Acho que há uma demora. O Galo precisa recompor esse elenco, já que perdeu o banco, né? A suplência. Hoje o Atlético, eu acho que tem um time titular de bom nível, mas não é de nível para brigar, por exemplo, por G4. Quando eu falo bom nível, é de meio de tabela até mais ou menos isso. E para o Atlético isso é muito pouco. O Galo não pode ter um elenco, um time principal de bom nível, apenas de bom nível. Ele tem que ter um time de ótimo para cima,
porque quando você quer brigar por vaga em Libertadores, tem que ser assim. Se você quer chegar o mais longe possível nos mata-matas, tem que ser assim também. E o tempo está passando. O Atlético vai ter que... a gente já tem dito, né, que o Atlético vai ter que ser certeiro nas contratações, a gente sabe do problema financeiro pelo qual passa o clube, da necessidade do aporte também, por conta da dívida onerosa, por conta dos juros que são pagos todo mês, praticamente uma folha salarial só de juros que o Atlético paga. Isso tudo a gente sabe que pesa na hora de contratar, de montar um elenco, mas se o Galo quer em 2026 brigar por coisas melhores, se o Atlético quer em 26 fazer um campeonato brasileiro que o faça em 27 jogar a Copa Libertadores novamente, com o que tem hoje, pode tirar o cavalinho da chuva. E a torcida do Atlético numa expectativa muito grande que também tenha um 2026 diferente, com a chegada de jogadores. E a pergunta que eu mais li aqui, e aí, vai chegar reforço ou não vai chegar reforço? A bronca é com ele, ó, Lucas Sanches. Se tem uma coisa que o torcedor do Atlético quer, é um ano abençoado em 2026, né, Romano? Amanhã tem reapresentação na Cidade do Galo, 3 da tarde, trabalhos pela tarde, sábado e domingo, trabalhos em 2 períodos. Quase 40 jogadores devem se reapresentar. Isso inclui a novidade, Renan Lodge, os 10 jogadores das categorias de base que vão integrar o time profissional neste primeiro momento, nessas primeiras semanas de 2026, e alguns jogadores com a situação indefinida. Casos do Guilherme Arana, que está em negociação com o Fluminense, o Júnior Alonso, que está à espera de uma proposta, no caso o Atlético está à espera de uma proposta para negociá-lo, o próprio Hulk, que não se sabe se fica ou se não fica, por aí vai. A turma toda que ainda não está definida para 2026 tende a se representar normalmente amanhã na Cidade do Galo. E aquela palavra que todo mundo gosta no mercado da bola são as especulações, Romano. Como a gente tá trocando muita ideia sobre especulações estes dias, eu confesso que eu me divirto, tá? A gente já falou de alguns nomes, isso aí nos últimos 2 dias. Falamos do volante Cauã Diniz, que está em litígio judicial com o América, nem se reapresentou lá no América. Falamos do Vitor Carvalho, que é o meio-campista que está lá no Braga de Portugal. Inclusive, a própria imprensa de Portugal exaltando o Vitor Carvalho. A gente viu uma matéria hoje mais cedo, que o Braga fez um treinamento aberto, o Vitor deu uma entrevista se sentindo super à vontade, falando sobre reafirmação na equipe. Outro nome, esse que foi ventilado mais recentemente, é da emissora Bulhangueira do Chile, falando do Lucas Assad. É um jogador chileno de 21 anos, é o camisa 10 da Laú e uma das grandes promessas da região, seria um pedido aí do Sampaoli. O nome está sendo ventilado no mercado, 3 milhões de euros por ele, tá? Parece ser um valor não muito alto, isso dá na casa dos 20 milhões de reais, com 10 gols e 6 assistências em 29 jogos em 2025, números aí do Assad, outro nome também citado no mercado internacional, como interessado ao Atlético. E o outro nome, esse a gente também já comentou, Romano, nos bastidores, é do Vinícius Tobias, o lateral direito, 21 anos, fez base no Internacional, foi pro Real Madrid B, atualmente está no Shakhtar Donetsk, e a gente está tentando algumas apurações com pessoas ligadas ao jogador. Por enquanto, todo mundo está descartando. Nomes na mesa? Romano, especulações realmente são muitas. Agora, como o Edu vem falando, a gente tem que ter muito cuidado aqui no trato com a informação no que diz respeito às especulações. O Atlético, por sua vez, precisa ter agilidade e celeridade quanto a confirmações desses reforços, porque até agora só chegou um. Esse Lucas Assad aí, eu tenho lido maravilhas sobre ele, tá? Maravilhas sobre ele, que é um jovem que tem chamado a atenção, entrou até no radar do Palmeiras, se eu não me engano. Também. Chegou a entrar no radar do Palmeiras, esse jogador. E recusou uma proposta do Maccabi Tel Aviv, de Israel também. Que é time que joga Champions League, vez ou outra. Pois é, e é um menino que eles estão falando maravilhas, estão colocando uma esperança muito grande em cima dele. Vamos ver o que vai acontecer. Ele é uma esquerda. Sim. Meia esquerda, os números dele da atual temporada são muito bons. São muito bons mesmo. Assim, é claro que eu particularmente não acompanhei de perto, mas é um cara que está com os números bons, jovem, 21 anos. 21 anos. 21 anos, é aquele destro que joga pelo lado oposto, meia que joga pela esquerda. Acho que se encaixa um pouco dentro de algumas características que o Atlético tem falado, tem trabalhado no mercado, mas também se encaixa dentro daquilo que eu falei agora há pouco. O Atlético, ele tem que ser muito criterioso, tem que ser muito certeiro nas escolhas, mas ele começa a ter que acelerar.
ele precisa ser mais rápido. A temporada de 2026 pede um trabalho mais rápido de todos os clubes, principalmente aqueles que vão passar por grandes reformulações, que é o caso do Galo. E um ponto também, né, Edu? Essas especulações, curiosamente, estão passando pelas posições que a gente vem falando que o Atlético precisa. Fala-se que o Atlético precisa de lateral direito, tem o Vinícius Tobias citado, lateral esquerdo veio o Renan Lodge, meio campista, o Cauã, mais avançado para o meio, o Assad, enfim, posições que já apuramos que o Atlético está em busca no mercado, são os nomes, de fato, que estão sendo especulados para as posições. E parece, desculpa, Edu, até para você poder ter mais um embasamento, parece que é uma questão envolvendo o Sampaoli. Indicação, esse menino seria indicação do Sampaoli, que acompanha, vale lembrar que foi bicampeão da Copa América com o Chile, comandou ganhou a Sul-Americana com a Laú. Com a Laú, então tem um conhecimento muito grande do futebol chileno. Sem dúvida, aí vem a indicação do treinador, que passa pelo scout do clube, análise de mercado, análise de desempenho, e se os dois tiverem opiniões parecidas, o Atlético vai atrás do atleta, enfim, e tem que ser assim, tem que trabalhar em conjunto. É só alertar o Galo, né, e chamar atenção para uma situação específica. O Lucas Sanches trouxe agora há pouco a representação e alguns jogadores não têm o futuro garantido. Chama atenção o que tem acontecido com o Hulk, né? O atleta não se pronunciou ainda, o staff do Hulk não falou. É outra situação que me preocupa muito. A relação Hulk com o Atlético, com o staff, departamento de futebol, isso precisa ser solucionado o quanto antes também. A gente está falando do maior nome do Atlético, o maior jogador dos últimos 5 anos do Atlético, o cara mais decisivo, o jogador mais importante do elenco do Atlético, um dos mais importantes da história do clube. Isso precisa ser definido. Não dá para ficar empurrando com a barriga, não. A reapresentação é amanhã e eu acho que amanhã mesmo o departamento de futebol, a diretoria do clube deveriam sentar, reunir com o Hulk. A situação do Hulk, ela tem que ser tratada de maneira diferente de qualquer outro atleta e definida o quanto antes. A melhor definição para mim é a permanência, mas independentemente de ficar ou não, isso precisa ser definido para ontem. Quando o assunto é Hulk, o Atlético tem que ter uma atenção diferente dos demais atletas do elenco. Ele já está de volta, Lucas Sanches, porque ele vai provar por A mais B, e como ele está cobrindo o Atlético no preto e no branco, que tem jogador que vai precisar passar por um rodízio, jogo sim, jogo não. É ou não é? Muito é. Edu Panzi falou ao longo do nosso primeiro bloco das preocupações quanto à profundidade do elenco, a diversidade de jogadores e o número de partidas que o Atlético pode encarar em 2026 comprova essa teoria. Fiz um levantamento aqui, vamos dividir essas informações. Olha só, janeiro, dia 11 começa o Campeonato Mineiro, vai até o dia 8 de março. Aí as datas de encerramento são aproximadas porque são datas base. Também em janeiro começa o Brasileirão, no dia 28, vai até 2 de dezembro. Pulamos aí alguns meses. A Sul-Americana para o Atlético vai começar na semana do dia 7 de abril. E no caso da Copa do Brasil, o Galo entra na 5ª fase, partidas ali na última semana de abril. São 4 competições. Se o Atlético chegar na final de todas elas, disputar todas as partidas possíveis, vai chegar a 73 compromissos ao longo de 2026, do dia 11 de janeiro, estreia no Campeonato Mineiro, até o dia 6 de dezembro, a final única da Copa do Brasil, caso o Atlético chegue até lá. Esse é o mesmo número de jogos disputados em 2025, quando o Galo chegou final do Mineiro, todos os jogos do Brasileiro, chegou nas quartas da Copa do Brasil e chegou na final da Sul-Americana. E é o mesmo número de jogos da temporada de 2024. Final do Mineiro, todas do Brasileiro, todas da Copa do Brasil, todas da Copa Libertadores. 73 jogos possíveis para o Atlético ao longo de 2026, espalhados aí por 11 meses aproximadamente. O Edu já falou algumas vezes, vai ter meses em que o Atlético vai ter 8, 9 jogos em 30 dias. E a gente não pode esquecer, no meio do ano tem a parada entre junho e julho para a Copa do Mundo. Eu não pegaria nem 11 meses, né? Porque a Copa do Mundo começa no final de maio e vai estender até julho. Desde a apresentação dos atletas até o retorno deles. Até julho. Por quê? Porque aumentou o número de seleções.
além dessa possibilidade de grande número de jogos, Nath, a gente tem uma questão que é jogo, vou usar um linguajar popular, encavalado um no outro, né? Porque Campeonato Mineiro vai estar acontecendo e o Brasileiro vai ter começado. Então a gente vai ter a reta final do estadual junto com o Campeonato Brasileiro. Correto. E de repente com o Brasileiro já vai ter fase de grupos de Sul-Americana. Não é só o número de jogos, a intensidade e o pouco espaço entre eles, né? Sem dúvidas, Romano. E aí essa situação faz com que a equipe tenha que fazer escolhas, né? As escolhas ali de às vezes ter que priorizar um jogo, aquela famosa escolha de às vezes é Copa, é jogo de pontos corridos, é o Brasileirão, escolhas que o Atlético vem fazendo ao longo dessas últimas temporadas e que não funcionaram muito bem, né? Já que chegou até a final das Copas, mas não ficou com o título e aí ficou fora da Libertadores em 2025, vai ficar fora da Libertadores mais uma vez em 2026. É claro que na disputa ali entre as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro vai ser fácil fazer essa escolha, até porque a gente sabe que o mais importante quando se trata de campeonato estadual é estar lá nos jogos decisivos, é fazer uma boa final, é conquistar o título, porque quando se trata do campeonato regional, o mais importante é a conquista, a rivalidade ali, não é necessariamente fazer uma boa campanha. No caso do Atlético, os jogos são muito mais de preparação para esse Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que nessa questão da prioridade, se eu estivesse ali na comissão técnica do Atlético, eu mudaria um pouco a estratégia para 2026. Eu priorizaria mais o Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético precisa dar mais atenção a esse campeonato, que é o principal do nosso calendário, que é o que dá a vaga à Libertadores, que é o que mantém o nível técnico da equipe lá em cima. Eu acho que o Atlético tem sido... tem deixado um pouco de lado, né? Tem sido um pouco desleixado com o Brasileirão, correu riscos desnecessários nas últimas 2 temporadas e o Campeonato Brasileiro, ele é muito perigoso, né? Não se pode brincar com o Brasileirão e eu acho que esse poderia ser o caminho. E aí, dentro desse cenário que você falava, dos jogos, da quantidade maior de jogos e do tempo menor entre as partidas, é que a gente fala também da necessidade do grupo forte, né? Porque vai ter desgaste, vai ter jogador suspenso, vai ter jogador machucado que às vezes não se recupera de uma partida para outra, então você precisa ter ali bons reservas também, boas opções dentro do elenco para o Sampaoli conseguir mexer quando necessário, que é também o que o Atlético não tem hoje, né? Quando você esboça o time do Atlético hoje, você já coloca uma equipe ali tecnicamente atrás de outros adversários e quando você pensa as opções no banco de reservas, é um elenco que fica mais atrás ainda dos outros principais times que se colocam aí como postulantes a brigar pelas grandes conquistas em 2026, né? E por falar nesse número de jogos, tem me chamado a atenção, Edu, um movimento que o Atlético está fazendo, que é uma busca por jogadores mais jovens. Na primeira participação, né, na primeira hora da turma do bate-bola, o Lucas Santos trouxe aqui detalhes de jogadores que o Atlético tem monitorado. A gente falou muito do Lucas Assad, ele tem 19 anos, né? E tem 20, umas... Não, 21. 21, perdão, 19 não, 21. Aí o Vitor, volante do Braga... Vitor Carvalho. Ele tem ali na faixa dos 23 a 25 anos, né? Ele tem 28, ele é o mais experiente. 28, é o mais experiente? Tá, tô errando tudo hoje. 28. Mas mesmo assim, a gente está vendo uma busca por jogadores mais jovens. Você acha que isso é um recado para os veteranos do Atlético? Não, eu acho que isso é uma coerência com o discurso que foi feito no final do ano passado, de rejuvenescer o elenco. Quando você tem um discurso de rejuvenescimento, você vai ao mercado buscar atletas mais jovens, pelo menos em relação aos que você já tinha e que acabaram saindo. A minha preocupação é que o elenco do Atlético nesse momento está curto também, né? O Atlético, vamos lá, para ficar do meio para trás, o lateral direito hoje, o Atlético tem o Natanael e Luiz Gustavo da base. E o da base. Eu não acredito que Natanael e Luiz Gustavo sejam suficientes para a temporada. Para a lateral esquerda, o Atlético tem o Lodi, o Arana e o Pacini. O Arana provavelmente vai sair. Sim. Então, Lodi e Pacini. Zaga do Atlético hoje. Pode falar disponível. Os nomes? Juan, Alonso, Ivan Roman, Vitão, o Samuel.
os dois da base. Possivelmente aí tem o Lianco tá lesionado. Lianco lesionado, e o Vitor Hugo ainda não. Situação indefinida. Então, também tá precisando. Aí você pega ali, o primeiro volante tem 2 anos que o Atlético está atrás de um primeiro volante. E nesses 15 dias iniciais de janela, o Atlético não conseguiu contratar esse primeiro volante. Eu não sei que dificuldade é essa. É impressionante como o Atlético não consegue encontrar um primeiro volante no mercado. Até tem, mas não consegue concretizar uma contratação desse jogador da função. É essa a minha preocupação. Essa é a minha preocupação, porque no momento, amanhã é a reapresentação. A gente está falando de amanhã. O Atlético se reapresenta amanhã com um elenco curto, com necessidade de atletas para várias posições. E eu repito, o time do Atlético em si não é um time ruim, mas para mim é um time insuficiente para, inclusive, buscar vaga direta em Libertadores. É time ali para ir além do que foi ano passado. E isso é pouco para o Atlético. E somente além do que foi em 2025 é muito pouco. Porque ir além no Brasileiro do que foi em 2025 é ficar ali na 8ª colocação, na 9ª colocação, não correr risco de rebaixamento. Isso é legal? Você acha que o torcedor vai ficar satisfeito? Eu acho que não. Então o Galo precisa estar bem atento, conseguir o quanto antes esses reforços, porque está muito carente em diversas posições e funções para o elenco para a temporada de 2026. Ô Romano, Edu, é importante destacar também, a primeira janela de transferências começa segunda-feira, vai até março. A outra já vai ser pós-Copa do Mundo. Além disso, falando em Copa do Mundo, até a pausa para a Copa, a gente falou aqui, Romano, mas para o fim de maio, muita coisa já vai estar encaminhada na temporada 2026. Campeonato Estadual já vai ter terminado. Campeonato Brasileiro vai ter o primeiro turno completo disputado. Copa do Brasil, o Atlético entra na 5ª fase, já vai ter disputado esta 5ª fase. Existe a possibilidade de ser surpreendido por algum adversário de menor expressão. E na Sul-Americana, já vai ter disputado alguns jogos da fase de grupos. Pode chegar nessa pausa para a Copa bem encaminhado ou com problemas tanto no elenco como nas tabelas de classificação. E o Edu levantou uma questão, Nath, interessante. O cobertor está muito curto pro Atlético. O Atlético tem Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. 4 competições, né, nesta temporada, que a gente falou e volta a repetir. Vamos ter um hiato muito grande por conta da Copa do Mundo, que aumentou o número de seleções, com jogos em cima de jogos. O cobertor está muito curto, Nath. Tá muito curto no sentido da qualidade e no sentido da quantidade, né? Eu falava aqui antes do elenco tem que ser forte nas opções, nas características, nas possibilidades para mudar jogo, né? Um centroavante com uma característica diferente, tem que ter um primeiro volante para reforçar essa marcação, tem que ter um lateral direito que vai dar conta do recado, mas a gente está falando também dessa falta de quantidade de peças, né? Porque a gente citava esse calendário que é muito apertado e a gente sabe, né, as lesões acontecem. A gente viu, por exemplo, em 2025, o Atlético sofrendo com a lesão do Coelho, que tirou o atleta de campo por muito tempo, algo que ninguém esperava. Nessa reta final agora o Lianco ficando fora também por muitos meses, agora ainda lesionado, né, nem vai já começar 2026 pronto, algo que também ninguém esperava. O Júnior Santos já fora já há alguns meses. Então tudo isso precisa ser calculado, digamos assim, pela diretoria, pela comissão técnica, porque o futebol acaba sendo um esporte de risco. Você tem que fazer escolhas arriscadas, você tem que contar também de alguma forma com o imprevisível, né? E quando você pensa um time do tamanho do Atlético disputando 4 competições com ambições, você precisa ter um elenco um pouco mais recheado. E depois da decepção do ano de 2025, a torcida ela carece, né? Ela clama por um ano de 2026 em que o Atlético brigue um pouco mais forte, e a montagem desse elenco será crucial para a gente saber se esse objetivo pode ou não ser cumprido. E até aqui, essa reformulação que a gente vem cobrando, esse processo de rejuvenescer o elenco, de trazer jogadores com características diferentes, de dar ao Sampaoli mais possibilidades, esse processo vem sendo feito de maneira muito lenta. Eu espero e acredito que dentro da cidade do Galo está todo mundo trabalhando, analisando de maneira minuciosa
vitoriosa, escolhendo bons jogadores, encontrando boas negociações, mas esse processo precisa ser acelerado, porque a reformulação tem que ser grande e a quantidade de peças que precisam chegar também é grande, né, para que esse cobertor curto aí não aconteça. Ô, mano, fiz uma conta de padaria, porque matemática não é o forte do jornalista. Se o Atlético chegar a esses 73 jogos em 2026, falei de 11 meses, estou reduzindo para 10 por conta do mês de Copa do Mundo, são 4 jogos, um jogo a cada 4 dias, aproximadamente, a grosso modo, levando o Atlético na temporada inteira, de janeiro a dezembro. Para você ter uma ideia, e até para o nosso ouvinte poder também contextualizar, nós, com a parada da Copa do Mundo, tem a possibilidade de dar 30 dias de férias para os jogadores voltarem e fazer uma pré-temporada, uma intertemporada e retomar o calendário. Aconteceu parecido esse ano com o Mundial de Clubes, né? Mais ou menos, mas agora é maior, né? Sim, o intervalo porque é maior. no Mundial de Clubes, no ano passado, nós tivemos aí uns 15 dias de férias. Isso. Tanto que as férias foram divididas, 15 dias e 15 dias agora. Tem condição de você dar 30 dias de férias, voltar, treinar por 15 ou 20 dias, e aí a retomada do calendário. Olha como é a diferença desse ano e vai espremer tanto o futebol brasileiro. E não vamos nem falar como que isso vai encavalar a temporada 2027 também, né? Não dá nem para planejar isso, porque depois do Brasileirão tem aquele Intercontinental da FIFA para quem vai participar, enfim, uma coisa vai empurrando a outra. Não, mas tem uma coisa que pode ser pior. O quê? Porque em 2027 o Brasil vai ser sede da Copa Feminina. Da Copa do Mundo Feminina. Vai parar de novo. E a FIFA não aceita competições paralelas com o evento dela. Vai parar de novo. 2028 tem alguma coisa que vai parar. Agora eu não tô lembrando de cabeça. 2029 tem outro Mundial de Clubes, então vai parar. Em 2028 eu sei que tem Jogos Olímpicos, mas não para o futebol brasileiro. Não para. Tem Copa América em 28? Ou tem. Não? Copa América. Tem. Pronto, resolvido. Tem Copa América. 27 para, 28 para, 29 para, 2030 Copa do Mundo de novo, 2031 outra Copa América, vai ser todo ano, vai ter uma parada no meio do ano. E assim caminha a humanidade, vai ser dessa forma.